Olá, caríssimos alunos do curso de Física do CPM Juazeiro. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo André Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo os exercícios propostos no livro didático. O tema hoje é Física 2. A gente vai continuar resolvendo os exercícios de Física 2. Vamos lá? Pegou o livro de Física 2? Vamos direto para a página 28. Primeira questão. Então é isso. A primeira questão diz o seguinte. Segundo o que você aprendeu sobre o conceito de calor, comente as seguintes frases. A primeira frase, letra A. Só quero fazer um adendo aqui. Antes da gente começar a responder a primeira questão, eu quero resgatar aqui 3 informações que você deve ter visto ao longo desse capítulo, dessa unidade, tá bom? A primeira informação que eu quero que você resgate é essa, que é o conceito de calor. Olha, eu sei que existem diversos conceitos de calor, mas de uma maneira muito resumida a gente pode dizer isso. Calor é energia térmica em movimento. Sabia disso, Paloma? Não. Pois é, a gente às vezes diz, né? Tô com calor, não sei o quê. Na verdade, a gente, na última informação aqui que eu vou passar, você vai ver que o que você está dizendo, o que você quer dizer, na verdade, é outra coisa. Fisicamente, calor é energia térmica em movimento. Calor é energia térmica em movimento. Beleza? Segunda informação é o seguinte, eu quero dizer para você que o calor, ele sempre flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. É sempre. O calor só flui nesse sentido. Isso naturalmente, tá bom? O corpo que tem maior temperatura, ele cede o calor para o corpo que tem menor temperatura. Belezinha? Então a última informação que eu quero que você resgate aí na sua memória é justamente essa. Que calor é diferente de sensação térmica. Calor, como você viu, é energia térmica em movimento. Porém, sensação térmica é o conjunto de sensações que o seu corpo informa lá para o cérebro, que diz, olha, aqui está uma temperatura agradável, aqui não está numa temperatura agradável, aqui está numa temperatura já perigosa, aqui é uma temperatura insalubre, entendeu? É uma informação que chega no seu cérebro. Você está falando de sensação térmica. Mas às vezes a gente no cotidiano costuma dizer que isso é calor. Mas não é que está errado, mas fisicamente calor, esse vocábulo aqui, ó, calor, fisicamente ele é energia térmica em movimento. E resgatando a segunda novamente, o calor só flui nesse sentido, do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura, tá bom? Vamos lá então para a primeira questão. Letra A diz assim, fechei a janela para não deixar o frio entrar no meu quarto. Olha, será que tem sentido isso daí? Fechei a janela para não deixar o frio entrar no meu quarto. A gente acabou de dizer, primeiro, que frio não é uma grandeza física, né? E segundo, que se a gente fosse falar de calor, se frio fosse o inverso de calor, né, fisicamente, que não é, mas se fosse, a gente teria que dizer o seguinte, que o calor ele só flui do corpo, da parte da área do ente que tem maior temperatura para o ente que tem menor temperatura. Então quando você fecha a janela do quarto, não é para evitar que o frio entre, é para evitar que o calor do ambiente saia. Entendeu? Então vamos agora para a letra B. A letra B diz assim, vou vestir um agasalho para me aquecer. Será que isso é verdade? Ora, a não ser que a gente tenha um agasalho automático, elétrico, alguma coisa assim, mas se for um agasalho comum, um cobertor, uma camisa de algodão, alguma coisa do sentido, ela não te aquece. O agasalho, no caso, é apenas um isolante térmico que vai evitar que o calor do seu corpo seja dissipado para o ambiente. Então, um agasalho comum, ele não aquece a pessoa, ele apenas evita ou diminui a incidência do calor que vai sair do seu corpo, tá bom? Essa sensação que você tem de sentir frio, essa sensação térmica de sentir frio, na verdade, é a sensação que o calor está escapando do seu corpo. A sensação térmica de frio é justamente isso, é o corpo dizendo, ó, está escapando o calor. Veja aí o que é que você pode fazer pela gente, entendeu? Ótimo. E a letra C diz assim, hoje o calor está insuportável. O calor, novamente, a gente tem que convergir para essa informação aqui, ó. Calor é diferente de sensação térmica.
Às vezes você está sentindo, né, a temperatura insuportável, mas não é o calor. Gente, tudo que eu estou falando aqui, alguém pode dizer, ah, mas quer dizer que você está dizendo que eu estou falando errado? Não, não é isso. Eu estou dizendo que fisicamente o conceito de calor é esse, tá bom? É tanto que o enunciado deixou bem claro, amarradinho, ó. Segundo o que você aprendeu sobre o conceito de calor. Então é o conceito físico. É claro que você pode continuar usando esse vocábulo aqui, calor, de todo jeito que você quiser, tá bom? Mas quando o assunto for física, lembre-se que calor em física é energia térmica em movimento. Vamos lá para a segunda questão? Vamos agora para a segunda questão. Diz o seguinte: se colocarmos a mão num objeto que está a baixa temperatura, é o frio do objeto que passa para a nossa mão ou a energia térmica que passa da nossa mão para o objeto? Justifique. Veja, com a explicação que você teve aqui na questão anterior, na segunda informação que eu dei e disse que você guardasse, eu disse o seguinte: o calor, que é energia térmica em movimento, o calor sempre flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então o que é que a gente pode dizer sobre isso? Quando ele pergunta se é o frio que passa do objeto para a nossa mão ou é a energia térmica que está na nossa mão que passa para o objeto. Você já sabe, o calor sempre flui do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então é a segunda afirmação aí. É a energia térmica que está da nossa mão que passa aí para o objeto. E a justificativa é essa daqui. Beleza? Agora vamos para a terceira questão. Vamos lá? Terceira questão diz o seguinte: explique com suas palavras o significado do calor específico do chumbo ser 0,030 calorias por grama por grau Celsius. Pessoal, antes de eu explicar o significado físico dessa informação, eu queria resgatar outras 2 ou 3 informações aqui no quadro, certo? A primeira informação é o conceito de caloria. A gente fala muito em caloria, a gente vê caloria lá no rótulo dos produtos, enfim. A gente vê calorias em vários lugares. Então eu quero que você entenda, que você saia dessa aula aqui sabendo o que é caloria. Olha, de maneira muito resumida, caloria é uma unidade de medida das quantidades de calor. Ou seja, é uma unidade de medida de energia. Você lembra o que era calor? Calor é energia. Calor é energia térmica, tá bom? Então quando você pensar em caloria, pense assim, ó. Caloria é uma unidade de medida das quantidades de calor. Ou seja, é uma unidade de medida de energia. Dá até para grifar isso daqui, ó. Calor é uma unidade de medida de energia, tá certo? E agora, quanto será que vale? Qual o significado de uma caloria? O que é que significa dizer uma caloria? Deixa eu te falar. Uma caloria é a quantidade de energia suficiente para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Pense aí em 1 grama de água, uma gotinha de água. Agora pense que ela está lá a 20 graus Celsius. Agora pense a quantidade de calor que tem que ser fornecida para ela, para essa gotinha, para ela levar de 20 para 21. Isso é uma caloria. Você tem que fornecer para essa gotinha de água uma caloria, para ela sair de 20 graus Celsius para 21, tá bom? Agora que você sabe o que é caloria e sabe o que vale, quanto vale uma caloria, eu quero te dizer outra coisa. Que como eu falei que caloria é uma medida de energia, existem outras formas também da gente expressar, que é em joule. E a forma de converter caloria em joule é essa, ó. Uma caloria vale 4,186 joule. Dito isso, vamos agora responder a nossa pergunta, a pergunta número 3. O que é que significa? Significa que 1 grama de chumbo precisa receber 0,030 calorias para aumentar sua temperatura em 1 grau. Você percebeu que você precisa dar menos calorias para o chumbo para ele levantar 1 grau também? Veja, a água ela precisa de 1 caloria para se elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. O chumbo precisa muito menos do que isso. Ele precisa de 0,030 calorias, bem menos. Tá vendo? Aproximadamente 3% da quantidade de calor que você precisaria para a água, 3% disso você precisa para aumentar a mesma grama, só que de chumbo, em 1 grau Celsius. Tá bom? Vamos agora para a quarta questão.
Agora vamos para a quarta questão. Vamos lá, a quarta questão diz o seguinte: dois corpos A e B possuem massas respectivamente iguais a MA e MB, com a massa de A maior do que a massa de B. Guarde essa informação. A massa de A é maior do que a massa de B. Fornecendo uma mesma quantidade de calor a esses dois corpos, eles apresentam uma mesma variação de temperatura. O que se pode concluir em relação a suas capacidades térmicas e aos seus calores específicos? Eu quero que você volte lá na página 25, lá no tópico assim, capacidade térmica. Vamos fazer uma breve leitura desses dois conceitos para que você entenda qual a diferença deles. E a partir daí a gente vai resolver essa questão. Vamos lá. Então, abre aspas. Enquanto o calor específico é uma grandeza associada ao material ou à substância de que é constituído um corpo ou um objeto, a capacidade térmica é uma grandeza associada ao corpo. Portanto, pode-se definir capacidade térmica de um corpo como a quantidade de calor necessário para elevar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Então, de forma resumida, o calor específico está ligado ao material, do que é feito o material. E a capacidade térmica está ligada ao corpo, em geral. Mas os dois têm a ver com a quantidade de calor relacionado para elevar ou diminuir, no caso, a capacidade térmica, elevar ou diminuir a temperatura de um determinado corpo em 1 grau Celsius. Tá bom? Agora vamos responder a questão, a danada da questão. Olha, eu pedi aqui para Paloma reescrever o conceito de capacidade térmica e vamos fazer novamente essa leitura. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para elevar ou diminuir a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. Aí o que é que a gente conclui? Foi dito na questão que forneceu a mesma quantidade de calor para os dois corpos e eles tiveram uma mesma variação de temperatura. Então o que é que a gente conclui? Ora, exatamente o conceito de capacidade térmica. Você fornece uma quantidade de calor e tem uma determinada variação na temperatura. Foi fornecida a mesma quantidade de calor e houve a mesma variação na temperatura. Então o que é que a gente pode dizer? Que as capacidades térmicas dos dois corpos são iguais. Tá bom? Fini l'hypocrisie.